Rapaziada, tá chegando a decisão da Recopa entre Flamengo e Lanús e vamos dar uma olhada aqui numas notícias sobre os treinamentos da semana, né, de segunda-feira. Tem algumas voltas importantes que podem ser utilizadas. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias, depois um pouco no treinamento do time na segunda-feira e tentar pensar por nós aqui qual que seria o time ideal para poder jogar quinta-feira. Vamos dar uma olhada aqui então, beleza? Na notícia que o Paparazzo Rubro Negro traz pra gente, tá? Segundo o jornalista Lemos Santos, os atacantes Wallace Ian e Bruno Henrique devem reforçar o Flamengo contra o Lanús na próxima quinta-feira. A dupla treinou hoje normalmente no CT Ninho do Urubu, aumentando as chances de um retorno ao duelo com o clube argentino. Então teremos possivelmente aí mais opções para poder entrar em campo ou como titular ou no decorrer da partida, né? Querendo ou não, Bruno Henrique e o Wallace Ian são jogadores mais velozes que talvez possa precisar. O Pedro é um cara mais, né, centroavantão ali, um pouco mais fixo, né, dá uma referência melhor dentro da área. Então, quem sabe. Já o volante Jorginho realizou trabalhos na academia do CT. Caso não vá a campo nos próximos dias, estará fora do duelo contra o Lanús. Vale destacar que, como de costume, os atletas que disputaram mais de 45 minutos contra o Madureira fizeram trabalhos regenerativos na academia do CT Ninho do Urubu. Eu, sinceramente, não colocaria o Jorginho se ele está voltando. A gente precisa jogar bem, precisa do resultado. E se o problema geralmente nesse começo é físico, então para que colocar um cara que não conseguiu disputar esses últimos jogos, então não vai estar em ritmo de jogo e eu não colocaria ele para jogar, pelo menos não no começo, tá? Então a gente vê aqui também a informação um pouco diferente daqui, né, que logo depois saiu, que o Jorginho Aqui, pode voltar aí contra o falando Lanús na sobre quinta-feira. essa Vamos ver. reviravolta com relação a Jorginho, tá? É possível que o jogador retorne, segundo o GE. O Flamengo espera a evolução física de Jorginho para definir se ele jogará a decisão da Recopa contra o Lanús, né, ou não. Então, expectativa aí de uma reviravolta. O Meia não atua desde 1º de fevereiro, Supercopa do Brasil contra o Corinthians, está se recuperando e há essa chance aí do Jorginho, né, voltar a ficar disponível. A questão é, ele voltando, ele atua como titular ou você entra como titular contra o Lanús com Everton Araújo? Eu entraria com Everton Araújo. Com todo respeito ao Jorginho, a história que tem no futebol mundial, a qualidade que tem, o grande craque que é, mas hoje o Everton Araújo ganhou o seu espaço, né? Tá muito bem. Olha, inclusive o Everton Araújo valoriza chances, reforça amor ao Flamengo e recebe respaldo de Felipe Luiz, finalmente, né? Finalmente. Segundo o jornal O Dia, após a vitória por 3-0 sobre o Madureira, Everton Araújo destacou a dedicação diária e a felicidade por estar correspondendo às chances aí que recebe. O volante afirmou que trabalha além dos treinos, cuidou bem da preparação nas férias e está orgulhoso por ajudar o clube. Mesmo com sondagens como a do Grêmio, ele decidiu permanecer, declarou que o Flamengo é o time do seu coração e que quer continuar conquistando títulos, tá? O técnico Felipe Luiz já tinha elogiado, inclusive, o jogador, né, recentemente, chamando de peça fundamental e ressaltando sua confiança no camisa 52, além de afirmar que ele seria ainda mais valorizado no futebol europeu. Mas aí o que eu falo, o Felipe Luiz precisa valorizar aqui, né? E não é só contra o Madureira, etc., que ele tem que ser titular, tá? Ele tem que ter mais oportunidades em jogos, principalmente jogos importantes. É isso, cara. Pra mim, o Jorginho, ele conseguindo voltar, estando disponível, não colocaria ele como titular. Tá? Não colocaria ele como titular. Talvez no decorrer do jogo, Flamengo estando bem, poderia colocar ele para tentar controlar mais o jogo, né? Que a gente sabe que no meio de campo ele sabe controlar bem, mas pô, por ritmo de jogo, pelo Everton Araújo tá melhor também, né? Tá melhor fisicamente, tem mostrado uma evolução técnica também muito grande. Aí, pô, a gente tem vários volantes aí que poderiam usar, né? O Pulgar, Everton Araújo, o De La Cruz, que jogou muito bem ali contra o Madureira, fez gol, né? Tem o Paquetá, que pode jogar ali como segundo volante, mesmo o Felipe Luiz tendo falado ali que a princípio o Paquetá para ele é um meia-direita, meia-esquerda. Acho que o Paquetá pode jogar em qualquer lugar ali, né? Se precisar, traz ele para ali. Então é isso, na minha opinião é isso sobre o Jorginho. Vamos dar uma olhada aqui no dia de treino do Flamengo, tá? No dia da segunda-feira. Vamos ver aqui como é que foi, beleza?
Ó, o Pulgarzão. Esse aí, não tem o que falar. Pode estar indo pra festa, pode não estar, mas tá indo bem. Danilão. É um que talvez eu começaria com ele, tá? Ó, o Bruno Henrique aí voltando. Carrascal não foi muito bem no último jogo, mas o Carrascal é um dos que tá melhor, né, nesse começo de ano. Léo Pereira também tá mais ou menos. Acho que o coletivo em si inteiro tá mais ou menos, né? Algumas individualidades estão um pouquinho melhor, mas é pouco também. O Alassian que, cara, é engraçado que estava praticamente vendido pro Bragantino, depois não deu certo, voltou pro Flamengo e tá aí. Será que vai ganhar uma oportunidade? Eu, sinceramente, cara, eu acho que o Alassian pode ser o que o Felipe Luiz procura ali pro ataque, cara. Eu acho que ele pode ser. Se ele melhorar a questão comportamental, né, toda essa questão, eu acho que é um cara que, pô, consegue fazer essa função que ele precisa. Talvez não para ser o titular absoluto, mas para poder em alguns jogos ali disputar, eu acho que tem essa possibilidade. Eu acho um bom jogador, tá? Acho um bom jogador e acredito ainda nele. Acredito ainda nele. É jovem, cara, é jovem. A gente vê vários jovens aí que começam muito bem, às vezes se perdem um pouquinho, né? Sobe um pouquinho a cabeça e aí depois vai lá e retorna. A gente vê isso com o Hugo agora lá no Corinthians. Então, pô, a gente tem que também dar uma certa confiança para tentar fazer voltar, né? Mas ele também precisa trabalhar para isso. Tem uma mulher que dá a base junto aí, ó. Alexandre, que é um. Ô, Pulgar. Rapaz, que cena de cinema. É, rapaziada, é isso, ó. Um pouco do treinozão do Flamengo aí, tá? Só um pouquinho, é um vídeo curto deles. Mas vamos aqui para uma notícia aqui, não notícia, né? Uma opinião que eu vi aqui do Galinho Datamengo. Eu, sinceramente, não concordo com essa escalação que ele colocou aqui, tá? Não sei se foi ele necessariamente que colocou, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa seria o Flamengo ideal, né? Esse seria o Flamengo ideal para poder enfrentar o Lanús na quinta-feira do Maracanã. Aí coloca aqui, ó, Varela na lateral direita, Léo Ortiz na zaga, Alexandro na lateral, Paquetá mais recuado, Plata de volta ao time, Pedro de referência no ataque. Eu não faria desse jeito, tá? Eu não faria desse jeito. Eu faria o seguinte, realmente, o Rossi ali, tá? Realmente o Rossi aqui no gol. Na lateral direita, o Varela mesmo. Na lateral esquerda, eu não colocaria o Alexandro, cara. Eu acho que eu não colocaria o Alexandro porque eu não tenho conseguido ver um Alexandro bom nesse início, tá? Não tenho conseguido ver. Eu acho que por mais que a gente não goste tanto do Ayrton Lucas, ele quando ele tá entrando nesses últimos jogos, tem sido melhor do que o Alexandro. Alexandro não tá conseguindo defender bem, fisicamente não parece bem ainda, o ritmo tá muito abaixo. É lógico, a qualidade técnica é muito superior, mas infelizmente na parte física
o Ayrton Lucas está melhor. Então eu colocaria o Ayrton Lucas. Na zaga, eu tenho minhas dúvidas se eu deixaria Léo Ortiz e Léo Pereira, ou eu deixaria, tipo assim, o Léo Pereira e colocaria ali o Danilo ou o Vitão no lugar do Léo Ortiz, ou então, cara, eu colocaria tanto o Danilo quanto o Vitão juntos ali, que estão indo muito bem nas partidas que eles entram, tá? Os dois têm ido melhor do que a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz, dos quatro, é o que está mais abaixo nesse começo. Não quer dizer que ele é um bagre, não quer dizer, porque ele já fez muito no ano passado. Todo mundo falava que ele era, pô, craque, e hoje não é só porque ele está errando algumas coisas que deixa de ser um puta de um jogador. Mas no começo não tá bem, tá errando muito passe, defensivamente não tá legal também. Então eu colocaria pelo menos no lugar do Léo Ortiz, ou Danilo ou Vitão. Léo Pereira ainda tá mais ou menos. Ali na volância tá Eric Pulgar e Paquetá. Talvez a gente poderia tentar. A gente fala que o Paquetá é o segundo volante e tal, mas se quiser uma defesa ainda mais forte ali, poderia colocar o Eric Pulgar e o Everton Araújo e trazer o Paquetá um pouco mais para frente, que aí ficaria, né, Pulgar, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha e o Pedro. Eu acho que eu colocaria desse jeito, tá, cara? Eu colocaria desse jeito, ou então deixa o Everton Araújo para entrar depois, deixa o Lucas Paquetá ali como tá mesmo e traz ali, né, o Arrascaeta, Cebolinha, o Pedro e talvez o Plata mesmo, ou então algum outro jogador. Realmente fica muito difícil porque todo mundo que está entrando não está indo tão bem. A galera não gosta muito do Plata. Eu até gosto um pouquinho dele, mas ele realmente não chuta pro gol. A gente precisa de cara que finaliza. E o Luiz Araújo, por mais que ele finalize, ele às vezes não entra muito bem no primeiro tempo. Mas talvez eu colocaria também o Luiz Araújo ali, no lugar do Plata. Ficaria Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Eu acho que eu faria desse jeito. Mas quero saber a opinião de vocês, tá? Que time vocês trariam para poder disputar contra o Lanús? Comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês.